Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou só. Já vi que a doutora Priscila entrou, então já vou chamar ela aqui. Vou só me apresentar rapidinho. Eu sou a Lara, sou nova aqui na equipe Qualivetes e hoje a gente vai falar um pouquinho das endocrinopatias e os animais idosos. Deixa eu convidar a doutora Priscila. Peraí. Tudo bom, doutora? Me ouve? Sim, tudo bem? Tudo certo. Só vim aqui para trás um pouquinho, porque senão corta aqui metade da cabeça. Bom, Pronto, acho que já fica melhor. Então, enquanto vai entrando mais pessoas aí na nossa live, queria pedir para a senhora se apresentar um pouquinho. Claro. Bom, meu nome é Priscila Montanheri, né? Muito prazer, pessoal. Eu sou veterinária, trabalho com endocrinologia e metabologia de pequenos animais, né? Sou especializada pela Anglivepa, pela pós-graduação da Anglivepa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha rotina, né? Que eu atendo hoje como volante, tanto em hospitais, clínicas, então uma rotina bem diversa. Porém, eu sempre, né, brinco, já falei com você, né, Lara, que cada vez mais o endócrino, ele tem que saber lidar com o paciente idosinho, tem que entender como que é o paciente idoso e começar a se inteirar sobre medicina integrativa, porque é a minha rotina, né, a minha realidade. Então, estou super feliz pelo convite justamente por isso. Legal, fico bem feliz de ter aceitado. Acho que vai ser um Sim, bate-papo muito legal. Então, ótimo. acho que para a gente começar seria legal falar um pouquinho o que é o sistema endócrino, né? Que eu acho que tem gente que não sabe, então seria legal dar uma explicada. Isso, acho que todo mundo tem um pouco de pavor, né, da endocrinologia, acho que o pessoal lembra da época da faculdade, mas conforme você vai pegando a rotina, você vê que não é tudo isso, tá bom? Quando a gente pensa em sistema endócrino, a gente tem que pensar, né, em quem manda em quem, pensar nas glândulas, pensar que é um eixo, né, que vai ter produção de hormônios, esses hormônios vão ter conexão entre si para ter um efeito, né, para ter aí um resultado. Então, de uma forma simplista, né, quando a gente fala na liberação do cortisol, o que a gente pensa? O que é o sistema endócrino, né, esse bicho do cortisol? Então, é um eixo, né, de glândulas que, né, culminará na produção do cortisol. Então, envolve desde o hipotálamo, hipófise e glândulas adrenais. E assim, né, para os outros sistemas. Então, é sempre pensar, né, uma conexão entre glândulas, né, e sistemas, como, né, a gordura também, hoje a gente já sabe que tem uma composição importante, né, da parte endócrina, mas que são conectados. Então, o sistema endócrino é isso, né? É como se fosse um trenzinho puxando os vagões. Então, a gente falou das adrenais, né, que é acho que o que a gente mais pega na rotina, né, nos distúrbios de adrenal, mas a gente trabalha bastante com o sistema da tireoide, então aí vem, né, hipófise, tireoide, na parte endócrina do pâncreas, né, células beta que produzem insulina, células, né, alfa que produzem glucagon, e assim sucessivamente, né. E quando a gente fala a palavra sistema, é justamente isso, lembrar que são, né, doenças aí multissistêmicas, então elas vão agir, né, em todo o corpinho do nosso paciente. Então, Sim. acho que entender a base, a fisiologia, faz com que facilite para o dia a dia do clínico, para o dia a dia, né, do especialista também. Uhum. E quais são as principais doenças que acometem, então, esse sistema? Assim, né, quando a gente fala, vou falar mais da minha rotina, né, o que a gente mais vê, né. Quando a gente pensa em cães, primeiro da lista, acho que todo mundo acha que fala, nossa, como tem tanto, né, hiperadrenocorticismo, né. Então, quando a gente fala em cachorrinhos, o mais comum, a doença mais comum hoje em dia é o hiperadrenocorticismo, que é quando, né, as adrenais podem ou não estar aumentadas, né, e haver uma produção excessiva de cortisol e desencadear uma série de fatores, tá?
E dentro, né, do hiperadreno a gente tem vários tipos, tem quando é tumorzinho na glândula adrenal, tem, né, o mais comum, que é o que a gente chama ou de, né, hipofisário, que é o termo mais leigo, ou ACTH dependente, que é quando o problema está acima, né, está lá na manda-chuva, na hipófise, que é é mais comum, mais encontrado. Então, quando eu penso em cachorro, já vem na minha cabeça assim, que o cachorro pode ter, né, hiperadrenocorticismo, tá? Hipotireoidismo a gente até encontra bastante, né? Recebe encaminhamento de cachorro com diagnóstico de hipotireoidismo, mas eu acho que ele tem um super diagnóstico. Na verdade, os cãezinhos eles não têm, né, hipotireoidismo, eles estão com falso hipotireoidismo por outras doenças. Então, não é tão frequente quanto a gente vê quando eu pego na rotina, né? Às vezes a gente vem encaminhado como hipotireoidismo, mas na verdade não tem, né? Depois, né, o diabetes do cão é comum e também é de paciente mais senhorzinho, né, o diabetes, se a gente for pensar a partir aí dos 6 anos, então eu acho que para o cão ele estaria essas 3 como as mais, né, que a gente mais vê na rotina. Óbvio, existem outras, né, existem outras doenças aí de pacientes mais jovens, hipoadrenocorticismo, tem aí rodapé de livro, né, quando atinge a paratireoide, e assim sucessivamente, mas eu acho que para a nossa conversa, é bacana saber, né, das adrenais, da tireoide e do diabetes para o cão. Quando a gente fala em gatinhos, né, nos gatos, a gente vê aí, né, aqui a gente mais encontra é o diabetes mellitus, tá? E isso por diversos fatores, seja o gatinho, né, normalmente obeso, que faz resistência insulínica, ou que tomou alguma medicação, que deu um pezinho aí, um empurrão para resistência também. Segundo da lista, eu pensaria no hipertireoidismo, que aí são gatos acima aí, né, de 6, 7, 8 anos, bem vovozinhos, já entrando aí na idade, né, senil mesmo. Então, distúrbio da tireoide produzindo excesso de hormônio, tá? Hoje a gente discute muito se o gato não tem hiperadreno, é raro hiperadreno, ou a gente ainda não sabe diagnosticar, entendeu? E como tudo no felino, né, por isso que eu gosto muito da endocrinologia, né, felina, porque ela é totalmente diferente da do cachorro. É difícil, é diferente, as manifestações clínicas são diferentes, então a gente ainda está nessa dúvida. Se é raro, é pouco frequente, a gente ainda não sabe diagnosticar, né? E mais, né, no finalzinho a gente pensa na acromegalia. E tem também as outras raríssimas, né? Hipotiroidismo, congênito, coisas que eu acho que a gente não encontra, principalmente nos nossos vovós a gente não vê, né? Então, eu só fiz o resumo do cão, que é hiperadreno, diabetes, hipotiroidismo, né, hipoadreno. Do gato, a gente pensaria mais no diabetes e no hipertírono, né? E essas doenças, assim, elas podem acarretar alguma outra doença secundária? Geralmente acarretam ou não? Pode sim, porque é tudo interligado, né? Então, se eu penso no cachorro, né, que tem o hiperadrenocorticismo, se ele não é tratado, se ele não é diagnosticado a tempo, né? Uma coisa do sistema endócrino, da endocrinologia, é que eu falo, a gente tem o time do tratamento e do diagnóstico. Se a gente passa disso, não adianta mais a gente entrar com medicação para reduzir, por exemplo, o cortisol, que não vai surtir mais efeito. Então, no hiperadrenocorticismo, o paciente, ele pode, né, pensando nas alterações mais graves, tromboembolismo, né, que aí entraria nas alterações cardiocirculatórias. O hiperadrenocorticismo pode favorecer, se o paciente já tem predisposição genética para o diabetes mellitus, ele pode favorecer o paciente desenvolver o diabetes, né. Tem correlação com o hiperadrenocorticismo e pacientes que desenvolvem pancreatite por hiperlipidemia. E as alterações mais corriqueiras que a gente vê que ainda não são graves, né? Queda de pelagem, piodermite recorrente, porque é só a gente pensar, né? Cortisol é corticoide, então, né, imunossupressor, então deixa aquele cãozinho mais suscetível à infecção fúngica bacteriana. Né? Da atrofia muscular, então para o cãozinho pensar no hiperadreno, que é a mais comum, ela nos traria essas alterações, né? Em relação ao gato, acho que a primeira que me vem na cabeça é a diabetes mellitus, né? Acho que vocês da Qualivets que trabalham, né, com reabilitação, físio, medicina integrativa, pegam bastante. Os gatinhos diabéticos, eles podem fazer um andar plantígrado, né? E isso causa muita dor pela glicotoxicidade, alteração eletrolítica.
E dependendo, né, do nível, do tempo que ele está diabético, se ele não vai remissionar, se ele não vai se curar, o gatinho, ele fica, né? O gato, normalmente, eu falo que ele anda, parece que ele tá num salto. Quando ele tá com esse tal do andar plantígrado, ele parece um coelhinho andando. Então, ele não anda, né? Como se tivesse... Isso causa dor. Então, acho que pensando no gato, diabetes seria essa condição, né? Osteoarticular. Do hipertireoidismo e as crises, né? De excesso de hormônio tireoidiano. Então, o gato pode desenvolver, né? Hipertrofia concêntrica de ventrículo, pode desenvolver trombo também. Então, é bem grave pensando, né, nessas doenças que pegam mais os idosos e elas são lentas, né? Ela não vem assim, né, igual na época que eu me formei, né? Não vamos dar nome aos bois, não vamos dar datas, mas a gente olhava um poodle, olhava para o poodle, nossa, ele tem hiperadreno, porque ele tinha toda a característica, né? Hoje não, hoje, né, os vovozinhos vivem mais, estão mais bem cuidados, né? Então, assim, ela é mais lenta de se ver hoje em dia, né? Acredito eu. E você tinha falado de uma predisposição genética. E em relação a raças, tem alguma raça que tem uma predisposição maior a ter uma doença endócrina? Ou assim, 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 de raças aqui no Brasil é meio complicado, que é muito diverso, né? E os trabalhos normalmente são raças até que a gente, né, tem outros tipos que não tem nos trabalhos, né, na literatura. Mas é óbvio, a gente vê, né, em relatos, por exemplo, labradores têm predisposição à obesidade. Até saiu um trabalho recente sobre, né, um gene que tem relação com sobrepeso, com obesidade. Então a gente já pensa nisso. De casuística e dos nossos artigos, da nossa produção aqui do Brasil, o que a gente percebe? O Shih Tzu. O Shih Tzu, hoje, ele tem ou não o hiperadrenocorticismo, ou seja, o excesso de cortisol, mas está cada vez mais frequente Shih Tzu com tumor de adrenal, com nódulos de adrenal. Às vezes aquele cachorrinho comeu o churrasco do final de semana, que não pode, mas aí vomitou, vai para o ultrassom, né, um cachorrinho Shih Tzu de 8, 9 anos, vai para o ultrassom para ver o que está acontecendo na barriguinha e pronto, acha, né, um tumor de adrenal. Então tá muito comum no Shih Tzu os tumores de adrenais, né? Em gatinhos aqui, né, a gente não tem, é difícil, né, tem mais raça, é mais os vira-latinhas, os SRDs que a gente ama, então não tem tanta predisposição. Hiperadreno a gente pensaria nos Spitz, é muito comum, né? York, eles podem desenvolver bastante diabetes. York, né, ele tem um pâncreas problemático, então a gente pensaria no diabetes para eles também, né? Mas todo mundo pode ter doença endócrina, principalmente os nossos queridos vira-latinhas, então tem que tomar conta. eu queria mesmo fazer essa pergunta, né? Que a gente às vezes acha que os vira-latinhas são de ferro, assim, né? Tem essa ideia. E não é bem Sim, assim, né? Então, não, não é mesmo, assim, pelo contrário, hoje, né, graças a Deus, a gente consegue ver vira-latinhas conseguindo lares, né, bastante adoção, então eles estão sendo mais bem cuidados hoje, então eles fazem mais check-ups do que antes os vira-latinhas, né, que não tinham ninguém. Então, eles têm as mesmas doenças. Se a gente pensar, né, eles têm um mix de genética também. Obviamente que não tem aquele fator de seleção. Quando a gente seleciona uma característica de uma raça, obviamente a gente seleciona características de genes ruins, né? Mas o vira-latinha, ele pode ter tudo. Então, assim, na minha casuística, tem tudo que você possa imaginar, entendeu? E tem maioria, todas as doenças endócrinas têm um representante lá, entendeu? E o vira-latinha tá lá também. é bom deixar isso bem claro, né? Porque às vezes tem esse pensamento Sim, antigo, né? De que vira sim. não tem nada, só os de raça e não é por aí. Não, imagina. E às vezes a gente encontra ainda, né, na nossa rotina. A pessoa fala, nossa, mas por que que eu tenho que investigar isso? Ele vira lá, ele é forte, né? Exatamente. O que eu vejo, não sei como vocês veem isso, mas de um feeling que às vezes tem vira-latinha que assim não manifesta, né? Não tem manifestação clínica exuberante, né? Principalmente às vezes de dor, né? Às vezes o cachorrinho tá com o pâncreas super ruim, tá com dor abdominal, mas tá comendo, tá pulando, tá, né? Uhum. Tá com triglicérides de 3.000 e nada tá acontecendo. Às vezes eu encontro isso, né? Vejo eles mais fortes nesse sentido, entendeu? Sim, Mas tem que ficar atento do mesmo jeito, sim, não pode bobear, né? Não tem como. exatamente. E queria saber assim, se tem alguns sinais mais comuns, assim, não sei, se dependendo eles ficam um pouco mais apáticos, um pouco mais cansados, ou se não tem um sinal.
Assim, né? Cada endocrinopatia ela tem um combinho, né, de sinais. Vou tentar fazer um resuminho breve para vocês, né? Então, começo pelo hiperadreno, porque eu acho que é o que mais as pessoas estão vendo hoje, né? A gente até tem que tomar um cuidado, depois do finalzinho a gente conversa sobre o hiperdiagnóstico, né, de hiperadreno também. Mas quando a gente pensa em distúrbio do cortisol, né, no excesso, no hiperadrenocorticismo, é aquele cachorrinho, né, normalmente acima de 6 anos, que normalmente nunca foi comilão, né? Gostava de comer, óbvio. Se você desse um pedaço de frango, ele comeria, mas não era aquele cachorro de ficar pedindo a ração incessantemente ou a dieta caseira incessantemente. O cachorrinho começa a ficar pidão, a revirar lixo, e a gente sabe que assim, conforme eles vão envelhecendo, os cães, em teoria, eu falo em teoria porque a minha não é assim, a minha tá envelhecendo e continua terrível. Então, em teoria, eles vão ficando mais tranquilos, eles não reviram lixo, não roubam as coisas. Então, o cachorrinho tá ficando o que a gente chama de polifágico, né? Indo atrás de comida. O controle neuroendócrino não tá adequado. Ou começa a beber muita água, fazer muito xixi, que é sinal, né, do excesso de cortisol, fazendo aí um aumento de filtração glomerular, né, fazendo aí uma polidipsia compensatória. O cão com hiperadreno, né, conforme ele vai ficando mais tempo e sem o diagnóstico, aí vem, né, aquela barriguinha que a gente brinca, nossa, comeu demais, as fêmeas, né, se não fosse castrado, você ia falar, tem bebezinhos aí, e fica parecendo uma batatinha, porque a barriga fica gordinha, só que eles perdem muita massa muscular, né, o cortisol faz perder massa muscular, então você olha, você acha que o cachorro tá gordinho, mas ele não tá, ele só tá com lipogênese abdominal, tá, e pele fina, perda de pelagem. Quando a gente pensa, né, no diabetes, acho que é o do gato, que a gente pode pegar mais na rotina, batata, é aquele gatinho, né, que era mais gordinho, comilão, né, que parado, que não brinca, você vê que o gatinho, né, já não se lambe, tem cheio de caspinhas, e de repente esse gato, ele começa, né, a comer mais do que o habitual, assim, vorazmente, começa a fazer muito xixi, e isso o tutor de gato é muito atento, e como tem, né, a liteira, a caixinha de areia, eles percebem, mesmo se tem outros felinos, eles percebem, e o gato começa a emagrecer. O gato come, 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 né? Eu tenho uma. Tinha não, que ela tá viva, graças a Deus. Ela subia em cima da pia para pegar as coisas que o dono tava fazendo, tipo, as coisas mais absurdas possíveis, né? Então o gato ele come, ele emagrece muito e ele fica bebendo muita água, fazendo muito xixi. Então, opa, tem algo tá estranho aí nesse bichinho, né? Isso são manifestações que a gente consegue ver na rotina, que o clínico geral consegue triar, antes de chegar num quadro emergencial, né? Que eu acho que é bacana a gente ter essa conversa por isso, para evitar uma emergência, né? Aí quando a gente fala de distúrbios da tireoide, hipotireoidismo no cão, é aquele cão que ele é gordinho, mas coitado, ele leva a culpa sem comer, entendeu? Aquele cão que não come. E o hipotireoidismo, ele é muito característico. Realmente o cão não come, o cão é letárgico, às vezes o cão sente muito frio, tem, né, falha de pelo no rabinho, que é cauda de rato, fica gordinho, mas não é o gordinho do hiperadreno, né? É o gordinho, todo gorduchinho, que você vê até os culotes, né? Tem cachorrinho que você olha e fala, nossa, ele tem culotinho, né? Fica com essa região gordinha. Então, dependendo da raça, né? Eu tenho uma Spitz que tem hipotireoidismo. No diagnóstico, ela estava tão gordinha nessa região aqui cervical que ela, né, já tinha colapso de traqueia e isso piorou muito por conta do sobrepeso. Então, tossia mais, ficava deitada. Então, são coisinhas que você vai observando. Em geral, conforme tem a progressão da doença, são doenças que desgastam o paciente. Então, foi bom você pontuar que o paciente pode ficar mais cansado, o paciente pode ficar mais dorminhoco, né? Eu acho que só assim teria a exceção de ficar, né, muito quietinho do hipertírio. O hipertireoidismo gato, quando tá assim nas alturas, o T4 total, ele grita, né? Ele fica bravo, a maioria. Então, mas em geral, as outras doenças endócrinas, o paciente ele vai ficando mais quietinho, né? Isso, claro, Lara, quando a gente fala, né, do nosso foco de hoje, as doenças endócrinas mais dos pacientes velhinhos, né? Hoje eu nem vou citar tanto dos jovens. E quais, assim, os principais exames que poderiam ser solicitados, acho que até mesmo por um clínico, logo de início, que ajudariam, assim, a dar um norte? Sim, isso é muito bom, porque assim, tudo começa com o clínico, né? Hoje, eu brinco, eu falo no clínico mais, mas é mentira, né? Porque todo veterinário clinica.
Até os meus amigos cirurgiões falam, eu não clinico mais. Ah, você não clinica, você não conversa, você não explica, você não faz um planejamento cirúrgico, você não vê exame, então você está clinicando. Então, assim, hoje eu não trabalho diretamente, né, na clínica médica, mas eu recebo os pacientes dos meus colegas. Então, eu sempre falo para eles, o básico nunca erra, entendeu? Então, vai pelo básico. Escuta o tutor, olha o bicho, faz assim uma anamnese demorada, uma anamnese boa. Ficou com dúvida? Pergunta de novo. Eu gosto de falar isso porque, assim, normalmente acho que as dúvidas que te mandaram, as dúvidas que o pessoal tem, qual exame pedir, entendeu? Mas antes, né, de ser isso, de qual exame pedir, tem que ver o bicho e ver a historinha dele em casa, né? Depois que você viu tudo isso, que você fez uma anamnese, né, de qualidade, você sabe para onde ir, porque se você não sabe para onde ir, você não vai para lugar nenhum, entendeu? Então é aquela coisa que às vezes eu recebo, o paciente encaminhado com 3 testes hormonais, entendeu? Mas não tem, por exemplo, uma urina, um exame mais básico. Então, assim, o que eu falaria para os clínicos, o que eu sempre falo, né, para os meus amigos, meus colegas, é assim, vai para o básico. Então, hemograma, bioquímico, dentro do bioquímico, né, ver a atividade de enzima do fígado, ver a parte renal, então ureia, creatinina, triglicérides, colesterol, glicose. Pensar aí no exame de urina, né, principalmente pro gatinho, ver a relação proteína-creatinina urinária. Pro cão, se tem suspeita de hiperadreno, faz também a urina, faz, né, para ver a relação proteína-creatinina urinária. Vamos ver esses rins. Se o cachorrinho está fazendo xixi demais, por mais que você pense na doença endócrina, você tem que pensar, o xixi está vindo de onde? Né? Qual órgão produz, qual sistema, né, tá vindo esse xixi? Porque você tem que ver o problema todo. Não adianta, eu quero já fazer cortisol. Não adianta. Então, vai pelo básico. Grama bioquímico, urina, ultrassom abdominal, aí você vai progredindo, né? Então, hoje, normalmente, o que eu recebo e o que eu peço já para a pessoa fazer, né? O clínico, quando eu tiro uma dúvida. Priscila, vou encaminhar um paciente para você, tá assim, assim, assado. Vou fazer alguns exames. Qual você prefere? Eu falo, façam os básicos. Então, hemograma, bioquímico, urina, RPCU, né? E um ultrassom abdominal. Que aí depois eu refaço essa anamnese, depois eu vou avaliando, né? A direção do teste hormonal, né? Porque senão não dá certo. Então, é isso, né? O básico é sempre o melhor caminho. É para tudo, né? Eu acho que até com vocês, né? Às vezes, por exemplo, o cachorrinho vai com vocês para fazer reabilitação, controle de dor. Vocês não chegam já palpando, né, o bichinho. Não, vocês vão conversar, vocês vão olhar o que está acontecendo, depois vocês vão pensar em pedir exame. Eu acho que na veterinária, tudo, né, a gente tem que olhar bem o bicho, olhar a dinâmica dele em casa, porque senão a gente fica muito igual à medicina humana, né? A medicina humana, quem nunca foi ao médico e o médico, né, nem olhou na sua cara, né? Existem médicos maravilhosos, fantásticos, mas por conta dessa rotina louca de exame, né? A gente vai, pede exame, pede exame, pede exame, pede exame. Então eu sempre gosto de receber assim só o básico dos exames. E depois, pensa assim, é uma escadinha, entendeu? E você vai afulinando o seu diagnóstico, né? Então nunca ir já, né, com uma bomba atômica para matar a formiguinha. Então não adianta. Porque às vezes, Lara, você recebe um teste hormonal e o paciente teve que usar um corticoide, teve uma crise, a dermato, uma crise otológica horrível, ele tem suspeito de doença endócrina, mas se não usa o corticoide, ele ia perder o conduto. Usou o corticoide, só que foi que outra pessoa fez o teste hormonal. Então dá, assim, segura um pouquinho. Né? Entendi. A gente recebeu uma pergunta aqui da Karina, em relação a diabetes mellitus em gatos. Quando desenvolve neuropatia, o que fazer? Então aí é complicado, assim. Quando a gente, né, diagnostica um gatinho com diabetes, a gente sempre tem que pensar o quê? Que, né, normalmente os gatos, eles têm chances de remissionar. Isso acontece o quê? 6 meses a 8 meses até 1 ano. Então, você tem que ir com tudo para o seu tratamento, buscando a cura do diabetes. Normalmente, quando você faz um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, com, né, a insulinização, a dieta, se o gatinho é gordinho, perder peso, se ele já está magro, ganhar, estabilizar, o paciente volta ao andar, né, normal dele. Porém, isso gera dor. Então, tem que entrar com medicação para dor, né? Normalmente eu associo medicação para dor crônica.
dependendo do gatinho, se é um gatinho, né, que aceita manipulação, que eu sei que vai ser tranquilo, né, fazer fisioterapia, acupuntura, então eu sempre encaminho para a equipe para ajudar, e o gatinho, ele vem com perda muscular, então assim, por mais que ele vá normalizar o andar dele, às vezes demora. Então assim, é que gato, ele tem que, né, ele tem que deixar, ele tem que gostar. Então eu sempre vejo, eu recomendo a equipe e falo, olha, vamos ver se ele permite. Se ele permitir, eu vejo muito mais sucesso com a terapia endócrina e junto também aí com a terapia de acupuntura, físio, né? Às vezes tem gatinho que eu tenho que entrar com suplementação para musculatura, porque eles vêm tadinho pele e osso. E tem aqueles felinos, né, que infelizmente, às vezes, né, não tem tanta orientação, tutor, né, não foi tão bem assessorado, e já está há 2, 3 anos diabético, com um tratamento de uma qualidade não muito boa, né, ele fez o que era possível. Esses gatinhos normalmente não se curam do andar, aí o problema é que desenvolve, né, doenças crônicas, artrose principalmente. O gatinho, né, que já tem predisposição, você sabe melhor que eu, a desvios, né, de coluna, fica pior ainda. Então, assim, é tempo. O gato, o diabetes no gato é o tempo, né? Então, você tem que ter o tempo para você correr atrás do prejuízo e curar ele. A gente recebeu mais umas perguntinhas aqui da Camila. Nos cães, para diagnóstico de hipotireoidismo, por que não pedir só o T4 e por que optar pelo livre por diálise? Tá, boa pergunta. O que acontece, né? No cão, quando a gente pensa no hipotireoidismo, a gente tem que avaliar o hormônio que está ali ativo, que está pronto para ser utilizado, porque a gente sabe que a menor fração que tiver ali dele vai ser a fração real do paciente, entendeu? Isso quando a gente fala em hipofunções, normalmente a gente tem que ver o que está ali pronto para funcionar. Na tireoide, a gente encontra, né, o T4, T3, em diversas partes, né, do corpo. Só que a maioria, T4, T3, está tudo ligado à proteína. Então, tem muitas variações. Vamos supor, se é um cachorrinho que tem albumina baixa, que tem albumina alta, vai variar essa dosagem de T4, de T3. O livre, não. O livre, ele é uma pequena fração, porém, a gente sabe que ele é fiel. Se tiver, por exemplo, 1,2 de livre, a gente sabe que tem realmente 1,2 de livre. Se eu pego o T4 total e coloco lá, tem a 2 de T4 total, chutando aqui um exemplo. Eu não sei, eu preciso ver como está a proteína, como está a albumina, como está esse cachorro, né? E nunca a gente, para diagnosticar uma doença endócrina, né, principalmente para o cachorro, na maioria das vezes a gente não consegue utilizar só o hormônio, né, ali o funcional, que dá a característica da doença. A gente precisa ver o eixo, por isso que eu sempre gosto de falar do sistema endócrino, né? Então a gente faz normalmente o T4 livre, que é o produto, só que a gente olha mais para cima, que é a hipófise que produz o TSH. Ah, mas Priscila, mas por que o TSH? Porque a gente sabe que na maioria dos cães que têm hipotireoidismo é uma destruição da tireoide, uma destruição autoimune, tá? Uma tireoidite linfocítica. Então a tireoide ela não está trabalhando, porém a hipófise está. Então o que a hipófise fala? Tireoide, vamos trabalhar, vamos, produz. Então o TSH aumenta no hipotireoidismo e o T4 livre cai. Então quando a gente fala de diagnóstico perfeito do hipotireoidismo, é justamente isso. É a gente ver o hormônio da tireoide bem baixinho e ver a hipófise bem funcionante, né, o TSH alto. Claro, mais de 70% dos casos de hipotireoidismo, eles vêm bonitinho, assim, fechado, de livro. Porém, a gente sabe que tem ali uns 20 a 30% que podem ainda estar numa fase inicial, que ainda não deu tempo de fazer a ligação de feedback, né, a conexão entre a hipófise e tireoide, e às vezes a gente vê T4 livre, baixo, e TSH normal ou diminuído. Só que tem que tomar muito cuidado, porque aí a gente cai ali no eutiroideu doente, que é o falso hipotireoidismo. Aí, de novo, eu falo, a clínica médica é soberana, então você vai conseguir diferenciar por isso. Certo. Tem mais uma perguntinha dela aqui. Ainda em cães, mas com hiperadreno, por qual exame começar a triagem? Supressão ou estimulação?
Então, isso é bem controverso, tá? Porque quando a gente começou a estudar o hiperadrenocorticismo, a gente pegou muito com base a medicina humana, né? Na medicina humana, não existe o hiperadrenocorticismo, né? Ou se existe, deve ser raríssimo, porque é pouco relatado, o ACTH dependente, onde, né, tem aumento de hormônio, né, na hipófise para produzir aumento das glândulas ou não e ter o hipercortisolismo. Então, a gente pegou da medicina humana, os guidelines, sempre com a supressão, e a supressão, né, a dexametasona, ela é o padrão ouro. Principalmente quando a gente fala de tumores de adrenal, porque tumores, eles não, tumores em geral, né, não só na endócrina, eles não respondem a eixo de feedback. O que significa isso? Você pode estar mandando ele fazer algo, mas ele não faz, entendeu? Então, quando tem tumor de adrenal, a supressão é bacana, quando, né, realmente aquele paciente, você sabe que ele não está usando nenhuma outra medicação que dê alteração, né, na reação cruzada com o exame, não precisou fazer corticoide, não, né, não toma Gardenal, a supressão é bacana. Porém, a gente tem o teste de estimulação por ACTH, que a gente não pode esquecer dele. Se aquele paciente que tem toda a sintomatologia clínica, né, todas as manifestações clínicas do hiperadrenocorticismo, a gente faz uma supressão e ela dá negativa e tem aumento de adrenal, eu espero pelo menos em uns 15 a 20 dias, vou tratando as comorbidades e faço a estimulação, tá? A estimulação dando positivo e tendo, né, todo o embasamento clínico e não tendo interferência de outras medicações, aí a gente assume como positivo, tá? E assim, dependendo também da rotina, de como está o paciente, eu escolho por um ou por outro. Mas em via de regras é isso. Se eu vejo que tem tumorzinho de adrenal, eu vou pelo padrão ouro, que é a supressão, mas eu não fico cega a ele, né? Eu sei que existem outros testes hormonais, mas que eu tenho que me basear pela clínica médica também. Eu tinha recebido uma pergunta aqui, que seria qual a melhor alimentação para prevenir doenças? Eu acho que eu perguntaria assim, se a alimentação ela influencia, né, nessa questão das endocrinopatias. Sim, influencia sim, tá? Não que assim exista uma comida que vai fazer mal diretamente, né? Pensando nos alimentos, né, que podem ser servidos para os nossos pets, né? Então, assim, por exemplo, para o gato, né? O gato a gente sabe que ele não pode comer tanto carboidrato, né? Ele precisa de todos os macronutrientes, assim como nós, mas é interessante que desde pequenininho, né, ele seja acostumado a comer, né, o alimento úmido, que é mais proteico, que a ração, né, para fazer o grãozinho da ração, precisa de uma quantidade mínima de carboidrato. Então, até as rações com pouco carboidrato, elas têm que ter carboidrato. Então, assim, pensar, ai, faz mal. Então, os petisquinhos, né, dar uma segurada para o gato ver uma ração, né, prêmio, ou aí super prêmio, se estiver dentro das possibilidades, oferecer o sachê. Então, da alimentação, acho que eu iria por essa parte. E pensar assim, se é muito industrializado, se é muito gostoso, vai fazer mal. É só lembrar do McDonald's, né, das outras coisas, coxinha, a gente adora, mas faz mal, não tem como, né? E para o gato gordinho tem diabetes, então favorece, né, as doenças endócrinas. Para o cão, a mesma coisa. Se é um labrador, que a gente sabe que já tem na genética predisposição a ganho de peso, né? E se ele já tiver predisposição genética ao diabetes, o ganho de peso vai ser um fator aí agravante, né? Para fazer resistência insulínica e coisas do tipo, que é controverso, mas é complicado. Agora, esses mitos, né, de qual que é melhor, dieta, né, balanceada, caseira, ou a ração, escolhendo algo que seja prescrito por um médico veterinário, né, se for a caseira que seja balanceada por um nutricionista, que é muito importante. Eu tenho pego fraturas patológicas, né, pacientes com distúrbios eletrolíticos que vêm para mim com diagnóstico endócrino, mas não, é pela alimentação. Se fizer tudo certinho, mal não vai fazer. Mas é óbvio, né? Por que a gente. Acho que essa pergunta foi pensando assim: nossa, meu cachorro tá super bem e desenvolveu doença endócrina. O que está acontecendo? Por que tem tanto bicho endocrinopata, né? Igual pra gente, né? A gente, né, tá exposto a muitas substâncias que fazem alteração no nosso código genético, né?
Então, é o que a gente brinca, assim, que a gente fala que se a gente fosse atentar a tudo isso, a gente não usa mais um copo, né, de plástico, mesmo que tenha um plástico sem bisfenol, você não bebe água na sua garrafinha, mesmo que a sua garrafinha tenha, né, free tudo, mas vai ter um composto que burlou, porque a gente sabe que esses compostos dão durabilidade. E a mesma coisa para os pets, lacinho, pote, tudo eles estão expostos, né, a esses agentes que causam alteração. Mas de comidinha, dá uma alimentação de qualidade, cuidado com os petiscos, que aí fica tudo bem para a parte endócrina. É sempre legal frisar, né? Acompanhamento com um nutricionista, com um especialista veterinário nessa área, né? Pra... Com certeza, com certeza. Até é bom você falar disso, porque às vezes o paciente vem para mim, consulta endócrino. E, né, as especialidades estão ganhando mais enfoque agora. Então, a pessoa acha que é endócrino, eu vou fazer tudo, entendeu? Eu falo, não. Aí a pessoa vem, doutora, eu quero fazer dieta caseira. Eu falei, tá bom, então eu vou chamar minha coleguinha, tá, que especializou em nutrição, ela estudou para isso. Mas você não faz? Eu falei, não. Eu falei, não faço essa parte. Eu falei, essa parte não tem como, tem que estudar só isso, né, para prescrever. E eu sou super a favor, né, porque para o endócrino é muito bom que tenha um suporte nutricional de qualidade, porque é tudo interligado, entendeu? Então, quando o tutor ele tem possibilidade, né, e ele tem disposição, é uma maravilha para o paciente e para o endócrino. Aqui a pergunta assim, um animal com insulinoma, como você faz o tratamento clínico? Insulinoma é complicado, porque assim, se a gente pensar em tratamento envolve a cura, né? Vamos supor, se aquele paciente que a gente diagnosticou, fez a triagem da hipoglicemia, identificou um tumor no pâncreas e viu que tem viabilidade de remoção, o tratamento vai ser cirúrgico, tá? Então a gente faz a estabilização desse paciente, normalmente a gente utiliza corticoide, porque o corticoide faz resistência insulínica, é um hormônio hiperglicemiante, então a gente faz o corticoide para estabilizar essa glicemia, né, e coibir os efeitos da hipoglicemia, principalmente neurológicos. E se encontrou um tumor, encontrou no pâncreas, vai operar. O que acontece às vezes também, né, pensando no tratamento curativo, um tumor em outro lugar, né? Por exemplo, tem pacientes que têm tumor no estômago, tumor no intestino, ou em qualquer outra parte, que pode ter ali células, né, células beta secretoras de insulina, que é o que a gente chama tumor insulina-like, ele se comporta como insulinoma. Operou, curou, entendeu? Agora, quando a gente pensa, né, no insulinoma, que é aquele que a gente faz ultrassom, a gente não vê tumor, que tem um pâncreas só com aspecto grosseiro, vai para a tomografia, só que aí o paciente ou não está estável para fazer tomografia, ou faz a tomografia e faz biópsia e vem inconclusiva, não acha nada, entendeu? Nesses pacientes, a gente entra com um suporte só medicamentoso, não vai ter cura. Então, o tratamento, ele envolve o uso do glicocorticoide, justamente para fazer resistência insulínica, né, e aumentar a glicose por outras vias. A alimentação, né, normalmente a gente passa esse paciente com a Nutri também, porque não existe uma dieta específica para o paciente com insulinoma, mas a gente sabe que ele não pode ter um carboidrato de fácil acesso, de fácil disponibilidade. Porque, né, o carboidrato gostosinho ali, rápido, ele sobe a glicemia muito rápida e estimula o aumento da insulina. Então, tem que ter um carboidrato com fibra, tem que ter proteína balanceada, né? Tem que repartir essa alimentação em várias vezes. Então, são dois cenários do insulinoma, né? O paciente que a gente consegue curar e o paciente que a gente não consegue curar, tá? Existem algumas outras medicações quimioterápicas, existem análogos, né, de somatostatina, só que são caríssimos e não têm tanta viabilidade. Os próprios quimioterápicos que são utilizados, né, de relato, a gente também não vê qualidade de vida. Então, o paciente ele vai para cuidados paliativos. Aí é óbvio, se ele vai fazer corticoide e vai comer bastante, né, várias vezes, ele vai ficar gordinho, então ele precisa, né? Eu tenho uma paciente que está né, em paliativos para insulinoma e ela retém muito líquido. Então, ela faz a físio justamente para, eu brinco, ela está fazendo uma drenagem linfática, e é justamente isso, entendeu? Ela não pode fazer exercício porque não pode consumir glicose, mas ela faz justamente, né, para musculatura. Então, é mais para a gente cuidar desse paciente. Eu tinha recebido também uma perguntinha se é possível prevenir. O insulinoma? Acho que todas as endocrinopatias, assim, se tem como...
prevenir. Olha, se a gente for falar assim, eu acho que tudo tem um cunho genético, né? É igual aquela história, nossa, essa pessoa é magrinha e come um monte, genética, entendeu? Então, eu acho que tudo tem ali uma parte genética que faz com que seja expressado de acordo com a alteração, né, ambiental. Então, isso a gente poderia prevenir. Eu acho que o gato a gente conseguiria prevenir, principalmente, né, mantendo o gatinho ativo, fazendo uma dieta, né, com baixo carboidrato, com mais proteína, mais fibra. Então, a diabetes do gato, ela dá para prevenir. Tanto que o gato ele pode remissionar. Então, se ele pode remissionar, é porque é algo que a gente conseguiria prevenir. Agora, as demais, não tem como, né? Porque o hiperadreno ou vai ter um probleminha na hipófise, ou vai ser em uma das adrenais, ou nas duas. Hipotireoidismo, a tireoide, que do nada, né, vai parar de funcionar. E mesma coisa, não usar tais medicamentos. Mas só vai dar um empurrão o medicamento, entendeu? Então, esse medicamento, ele tem ação, né, pode fazer reação autoimune. Mas tem animais que usaram o medicamento que não aconteceu nada. Então tem aí a parte genética, né? Mas eu acho que o gatinho que eu pego no pé, né? Tanto que uma amiga minha, eu fui pegando no pé dela por conta do peso. Hoje ela fez um exercício com ele, com laser, né? Ela comprou um laser e tá fazendo. Aí eu falei, me manda esse vídeo que agora você vai virar exemplo. Então, e é legal falar disso porque eu tenho meus gatinhos, né? E eu busco sempre manter eles ativos, porque se deixar é coisa também. Dorme o dia inteiro, não é? Que é coisa da espécie, não tem jeito, Então né? é bem legal a gente falar disso para que ajuda. Então, Sim. prevenir acho que é o melhor, né? Sempre. Com certeza. E assim, se a gente pensar, é que ainda, né, a gente tá começando a discutir na veterinária que a obesidade é uma doença endócrina, a gente sabe que tem, né, afeta todos os sistemas. Então, a obesidade no cão também dá pra gente prevenir, né, para um cão, a gente sabe que o cãozinho vai envelhecer, então a gente sabe que ele pode ter, né, o famoso bico de papagaio, que ele pode ter artrose. Agora, imagina um corpinho envelhecido, com artrose, né, e com o peso acima, é óbvio que vai ser pior. Então, tem coisinhas que dá pra gente, né, melhorar aí pra eles. A Camila Torres falou que no caso o gatinho gordinho é o meu. Sim, é dela mesmo. Acho que eu vi um videozinho, achei bem legal. Isso, porque você sabe, você tem gato, é difícil manter o gato ativo, é difícil você prender a atenção do gato, né? Então você tem que achar aquilo que o gato gostou, e o gato dela gostou do laser, entendeu? Ele ficou louco e brinca, então tem que achar o que o gato gosta de fazer e manter ativo. Porque pensa, é uma espécie que gosta de dormir, que fica tem muito período, né, quietinha, só que eles estão comendo muito. Entendeu? Eles estão comendo mais do que eles comeriam, né, naturalmente. Então, já que está comendo um pouquinho mais, tem que fazer exercício, né? E gatinho é uma coisa que vocês pegam bastante, né? Que como eles vivem, né, um pouquinho mais, eles têm muito probleminha, né, osteoarticular, muito. Aí eu brinco que às vezes, né, meus pacientes, eles vêm assim com o bumbum baixinho, aí aquele gato que sempre gostava de subir na mesa, aí dependendo do consultório, se tem alguma janela, gostava de subir na janela, não tá subindo. Aí eu falo, olha, você vai ter que, né, marcar com a equipe de físico, fazer exames, ver o que tá acontecendo. E emagrecer, né? Eu falo, olha, tem que emagrecer, não tem como. Imagina um gatinho de 14 anos gordinho, né? Eles sofrem muito, não dá. E tem a questão também de que gato belisca o dia inteiro, né? Se deixar ração, você deixa. Isso, isso. E assim, não é que você vai tirar da noite pro dia, né? Eu não falo isso, né, para os meus tutores de gatos. Falo, não, a gente vai ver quanto que eles precisam comer e, se for necessário, a gente coloca de 3 em 3 grãozinhos, vai fracionando, até um ponto que o gato se habituar, entendeu? Que você está colocando que tem comida ali, mas que tem menos, né? Não é aquele potão cheio, né? Então tem que prestar bastante atenção, né? Hoje a população de gatos está crescendo muito aqui, né, em São Paulo, acho que é, uma espécie queridíssima, mas tem que ficar atento, porque eles estão bem gordinhos, viu? Eles estão sofrendo bastante. O cão, tem bastante cão gordinho, mas o cão, ele entrou na era fitness, eu tenho percebido isso, sabe? De passear, de ir pro parque. Agora o gato em pandemia, então, meu Deus do céu, paciente que eu vi há 2 anos atrás, que eu tô vendo agora, nossa, estão todos gordinhos, todos gorduchos. Ó, a Ká perguntou: e se o gato desenvolver endocrinopatia por conta de tríade? Teria como evitar?
Depende, aí tem que descobrir por que que ele fez a tríade, né? Será que esse gatinho ele ficou sem comer por algum motivo, né? Ele inflamou também essa vesícula por algum motivo? O que que aconteceu que, né, que aí também pegou o pâncreas ficou mais reativo, esse gatinho fez resistência insulínica, uma pancreatite, e tá precisando de insulina? Tem que descobrir a causa dessa tríade, tá? E a tríade é um bom exemplo que é o quê, né? Que todo mundo fala que endócrino odeia corticoide, mas os especialistas de felinos que trabalham comigo sabem que às vezes a gente tem paciente que a gente compartilha que tá tomando insulina, mas tá com tríade e toma corticoide, entendeu? Porque precisa desinflamar, tirar a causa para a gente cuidar da doença endócrina, tá? Esses gatinhos que fazem, né, a diabetes pela tríade, normalmente eles remissionam mais rápido, tá? Claro, precisa também cuidar rápido, né? Então, chama especialista de felinos, tem que descobrir o que está acontecendo, por que está fazendo essa tríade. Certo. Tinha recebido aqui uma mensagem da Vete Fabiana Brandão, que ela achou legal o conteúdo. E realmente, Ah, tá sendo bem eu legal. também, gente, eu adoro os vovozinhos, sério. Quando a gente começa, né, na veterinária, a gente tem uma loucura por filhotes, né? Adoro filhotinho, quero pegar filhotinho, mas não sei, conforme eu fui, né, envelhecendo e indo para minha especialidade, não sei, eu me apaixonei pelos idosos eu brinco que eles me reconhecem, que eles já sabem quem eu sou, porque aquele paciente que eu acompanho o quê? Há 5 anos já, entendeu? Eu tinha um paciente que eu acompanhava há 7 anos. Você vira da família do cachorro, do tutor, então é bem bacana. É legal que hoje em dia, acho que os tutores, assim, eles estão tendo um cuidado maior, né? Então, os bichinhos estão vindo mais para a família, né? Estão sendo mais parte da família e acho legal que eles estão vivendo mais e a ideia é justamente essa, desse bate-papo também, é fazer com que eles vivam mais, só que vivam saudáveis, né? Vivam de uma forma bem legal, sem problema. Perfeito, perfeito. Porque o que, que acontece, né? Às vezes eu recebo um paciente, né, idosinho, às vezes vem com o diagnóstico já fechado, ou então eu fecho o diagnóstico, né? O mais comum do hiperadreno no cachorro, mas é aquele cachorrinho com 15 anos, que tem já uma discopatia, que tem, né, ou displasia, que tem alteração no joelho, que tem artrose, você vê que o cachorrinho, ele não tá legal, entendeu? Ele tem hiperadrenocorticismo? Ele tem. Mas se com o alto cortisol, que a gente sabe que é um hormônio naturalmente anti-inflamatório, ele tá com toda essa dor, ele tá limitado, então assim, quando a gente trabalha com paciente idoso, não adianta só a gente ficar assim, eu sou endócrino, eu sou endócrino, eu sou endócrino, entendeu? Então, você tem que saber quando não tratar. Tanto que hoje, né, na minha rotina é muito assim, achar a doença até que é fácil. Agora, o decidir tratar ou não que é o difícil, né? Porque tem pacientes que eu não trato, né? Tem pacientes que vêm com muitas outras comorbidades que eu sei que se eu reduzir o cortisol dele, ele vai ficar péssimo, ele vai ter crises e crises de dor, entendeu? Aquele paciente que tem doença inflamatória intestinal, por exemplo, e está na crise, vou tratar o hiperadreno dele, entendeu? Então, acho que quando a gente fala de uma especialidade que lida com idosos, você tem que conversar com seus colegas, você tem que, né, saber que o cachorro não é um sistema endócrino só, entendeu? Que ele vem com todos os outros sistemas e tem que pensar, ele tá caminhando? Ele sobe ainda no sofá? Como que tá para descer um degrau, entendeu? A cama é alta? Porque isso vai embasar o meu tratamento, a minha escolha, né? Se eu entro ou não. Tá comendo bem, não tá comendo. Como que eu vou colocar 5 cápsulas, entendeu? 5 remédios. O paciente não tá nem comendo bem porque não consegue chegar na comida de dor, né? Então, normalmente, estabiliza esses pacientes e depois a gente trata, né? E a gente fala bastante disso aqui na Quali, que não é um coraçãozinho só, né? Tipo, é uma coisa só, é um indivíduo completo e tá tudo ligado, né? Querendo ou não, tá tudo ligado. Sim, com certeza, com certeza. A gente compartilhou já alguns pacientes, né? Que a Ju, que as meninas cuidavam de uma paciente minha, hiperadreno, diabetes. E é isso, a gente tem que ver como um todo, né? Priscila, o diabetes tá pegando agora? Não, eu acho que ela tá com dor. Aí eu via que ela tá com dor. Não, agora a glicose que tá alta, entendeu? O que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Tem que se conversar, não tem jeito, né? A medicina veterinária ela só está evoluindo justamente por isso, entendeu? Porque a gente está estudando, porque a gente está, né, conversando um com o outro, né?
Eu acho que não adianta cada um ficar no seu mundinho, né? A endócrino veterinária Paloma falou que o equilíbrio é fundamental e tratamento individualizado sempre. E é isso. Com certeza, Paloma, com certeza. Não dá pra gente. Não tem receita de bolo. Não tem jeito, né? E os erros acontecem quando a gente, né, quer, porque quer ver a receita de bolo, né? Eu brinco quando você acaba de se formar ou sai da pós, você quer, né, tratar, você quer ver doença, depois você não quer mais tratar, entendeu? Depois você quer só deixar o bicho bem, entendeu? Se não tratar for deixar ele bem, ok, você vai acompanhar. Se não operar for deixar ele bem, você não vai indicar a cirurgia, você vai ficar com ele quietinho, né? E por isso que endócrino fala pra caramba, você percebeu, né? Não, está super legal. A Ju, ela é colaboradora aqui na nossa equipe, ela falou, se tivesse área geriátrica, eu estaria nela. A maioria dos meus pacientes Sim. da reabilitação são de idade, eu amo atender os velhinhos e acompanhar a melhora deles. Ai, com certeza, gente. Eu não sei explicar. Às vezes eu fico pensando, nossa, por que você gosta tanto, né, dos idosinhos? Óbvio que a minha casuística são os velhinhos, mas não sei, até as rabugices deles, né? Eu acho interessante. Eles criam manias, né? Eu tenho um paciente felino que ele remissionou agora da diabetes e a consulta, assim, é 30, 40 minutos eu conversando com ele, dando vários tipos de comidas, para eu conseguir fazer ele sair da caixinha confortável e para poder examinar. Depois ele se solta. Mas é esse desafio que eu acho legal dos vovozinhos, entendeu? Tipo, que o filhotinho, né, tá lá todo feliz. É, tudo é brincadeira pra eles. Tudo é brincadeira, eu acho que é o desafio. E olha, Ju, se tiver aí, né, vamos fazer mais uma especialização só em geriatria. A gente atende também bastante paciente mais idosinho. Muito, né? Muito, eu vejo, eu acompanho pelo Insta de vocês, assim, tudo nas carinhas brancas, que vem com aquela máscara, Charme. aí os bumbunzinhos, que eu brinco assim, os bumbunzinhos tudo murchinho, mas são super charmosos. Eu acho que de gato que a gente tem que começar a triar antes esses gatinhos, né, para indicar a medicina integrativa, a reabilitação também, porque às vezes o gato ele fica lá quietinho e ele tá com dor, né? Então eu tenho prestado muita atenção, como eu tô nessa fase de desenvolvimento, de estudar bastante, aprofundar na endocrinologia de felino, eu tô vendo muito isso, né, do comportamento, da dor, de habituar esse gatinho a mais manipulação, justo igual a gente faz com sachê. O gatinho tem que comer sachê desde filhote para, né, manter o hábito da alimentação com proteína, para no futuro ter ingestão de água, tudo melhor. Eu acho que até para físio, para acupuntura seria interessante, né, esse gatinho já ter aí uma manipulação. E os gatos estão crescendo bastante, entrando mais também, né? Que antes era mais cachorrinhos, né? Que o pessoal gostava. Hoje em dia, os felinos estão vindo aí com toda a força, né? Então, esses dias mesmo, eu vi uma notícia que está crescendo assim exponencialmente, né? A população de felinos, as pessoas estão optando, né, justamente pela verticalização, morar em apartamento, a ter os gatos. Então, tem que ficar atento, porque assim, tudo que hoje a gente vê, né, de projeção nos cães, né, de comprar petisco, de deixar quietinho, confortável, né, não passear. A gente tá vendo isso nos gatos também, né? A pessoa ficou agora, né, ficando em home office, a maioria das pessoas, né, a gente que não trabalha, né, dessa forma, mas o gatinho ainda ficou mais parado, né, porque a pessoa ficou o dia inteiro ali no computador, o gato fica dormindo do lado, né, porque ainda quando a pessoa saía, o gato, né, se movimentava, a pessoa tá saindo, andava, chegou, alimentar, então tem que tomar cuidado, assim, então eu pego muito, muito gatinho gordinho, muito, ou muito assim que já tá super magro, mas está com diabetes, assim. Antes eu pensava, durante a semana eu atendia 2 gatos diabéticos só. Hoje, assim, quase todo dia de atendimento tem um gato na rotina, né? Então, é preocupante, a gente tem que tomar cuidado. E check-up, né? Tanto para o cão quanto para o gato. A gente tem que fazer check-up, porque às vezes, né, o cãozinho ou o gato não manifesta, né, sinal clínico. Então,
faz o check-up, né? A partir aí dos 6 anos, então, ficar mais atento. Tem aquelas doenças que elas se manifestam nos mais jovens e não tem como prever. Agora, para os idosos, começar a partir dos 6 anos, já pensa em fazer check-up anual. E assim, né, vai incluindo. Eu sempre falo, mantenha esse vínculo com o seu clínico geral para fazer esse check-up, porque aí ele vai conseguir ter o histórico todo, ele vai conseguir direcionar, né, que vai ser o médico da família, né, que acaba sendo um grande guarda-chuva com todos os especialistas, que eu acho que é bastante isso que vocês fazem, né, com a equipe. Quando eu trabalhei com vocês, com a nossa paciente, foi bem isso, né, sempre tinha alguém ali e todo mundo sabia do caso, né. Sim. E como o atendimento é mais a domicílio, a gente acaba também vendo a rotina da casa, que influencia bastante, que às vezes o Sim, clínico não consegue ver, né? Quem tá lá na clínica não sim. vê isso. Então é bem. E até para perda de peso, né? Vocês conseguem ver aquele cãozinho que está com dor porque está sobrepeso, vocês conseguem verificar, né, isso. Sim. Ah, ele realmente não anda, ele não faz nada, né? Que também que acontece, né? Às vezes o doutor ele fica envergonhado, né? Que o bichinho tá sobrepeso, né? Porque a pessoa fala, você não pode, né, julgar, você não pode chegar no atendimento, o animalzinho tá sobrepeso, e você começa a falar, nossa, você fez isso, aquilo. Não. Tem predisposição genética, a pessoa não sabe, tá ali vendendo, né? Uhum. É igual, né? Quem aqui, os velhos, né, que estiverem assistindo vão lembrar que antigamente, né? Passatempo, rica em minerais, todos os biscoitos, né, recheados, rico em minerais, ferro. E a gente sabe que era uma propaganda igual do biscoito, entendeu? Uhum. Então tem que tomar cuidado, né? E não julgar tantos tutores, né, tadinhos. Tem que entender, não é fácil, é complicado. Os cachorros pedem, os gatos pedem, né? Um belisquinho ali. Faz aquela carinha, né? Que a gente sabe. Faz aquela carinha. Eu sei, é uma briga na minha casa. A minha é terrível. A minha eu sempre brinco, falo, olha, se a genética não te favorecer, você vai ter uma doença endócrina. É isso. E É complicada. é bem legal esse bate-papo que a gente tenta trazer com especialistas para justamente isso, né? Para falar para os tutores, Sim, para passar para os tutores um pouco do. Eu sou estudante, né, de veterinária, então eu sim. aprendo bastante com essas lives. E passar todo esse conhecimento que a gente tem, que é para isso que a gente faz também veterinária, né? Para poder passar o nosso conhecimento adiante. Sim, que a forma de você também aprender, né? Como que você aprende? É passando o conhecimento, né? Uhum. E uma coisa que a gente tem que quebrar na veterinária, que eu acho que está diminuindo, mas ainda é muito presente, é isso já, eu vou guardar o conhecimento para mim, porque se eu sou boa, eu vou ser boa sozinha. E não, isso não é bacana, né? Eu acho que essa ideia de medicina integrativa, ela veio para ficar e ela é muito produtiva, né? Porque você sozinho, você não vai conseguir resolver tudo. Aquele que tenta resolver tudo não resolve nada, Uhum. entendeu? Não tem como eu ser uma boa endócrino e eu ser uma boa nutricionista ao mesmo tempo, né? Com 100% de qualidade, né? São coisas totalmente, né, distintas, eu tenho que me dedicar. Mas para isso eu tenho que ter vínculos, né? Eu tenho que, né, estar aberta, eu tenho que ensinar, eu tenho que estar aberta a aprender. Então, parabéns por essa iniciativa que vocês estão fazendo de trazer os especialistas, né? Eu acho bem, bem bacana. Eu vou ver só se tem mais alguma perguntinha. Ótimo. E não. Eu queria muito agradecer, foi incrível. Foi Imagina, muito. imagina. Foi, acho Que que isso. todo mundo. Acho que para quem é estudante, para quem já está na área de veterinária, para Sim. foi maravilhoso. E E parabéns por você estar aí engajada, já junto com o Qualivetes, né, fazendo esse tipo de trabalho. Veterinária não é só cuidar de bichos, é muito importante essa parte organizacional, essa parte de lidar com pessoas. Então, está de parabéns também. obrigada. Queria muito agradecer Imagina, o tempo que você disponibilizou aqui imagina. e todo o conhecimento. E Camila falou, a live foi incrível, foi mesmo, foi muito. Obrigada. Obrigada. E estamos à disposição, né? Para quem ficou com dúvida, ficou com vergonha, pode mandar para o Qualivetes, eles têm meu contato, eles me mandam depois e respondem para vocês. Ou pode ir no meu Instagram também, eu sempre respondo, tá? Não fiquem envergonhados, podem mandar inbox que aí a gente conversa, tá bom? Eu falo, não existe nenhuma dúvida burra, tá bom? Burro é aquele que não pergunta. E é isso, sigam lá a doutora também e podem perguntar para gente, para ela, que a gente está à disposição.
Então tá bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Boa noite, gente. Obrigada.